Oi, Ivan. Eu nunca fiz isso. Eu nunca fiz Sempre é a primeira isso. vez. É. Oiê. Tá estreando. Oi, ai, que Oi, cenário amiga. lindo, meu Deus. Eu Olha o tava meu, uma aqui, parede esperando branca. vocês. Você Tudo bem, espera, Mi? Gil? Tudo e você? Tudo. Por quê? Onde você tem que ir? Não, você espera o povo entrar? Ah, eu tô esperando alguém, as pessoas entrarem. Já tenho Tá. 4 pessoas. Não tem que ir em Esperar lugar um nenhum. pouquinho. Não tem que ir em lugar Então você tem nenhum. que ir. Trouxe Vai até que você uma quer, água pra quando a minha vai boca que você quer ficar fazer seca. xixi, né? Vai Uh, que o filho um, Fiz filho 2 tá xixi. chamando. O filho eu levei pra lá, aproveitei que o marido tá em casa. Falei, olha, segura eles aí. Toma. O que você faz com a Também. Valentina? Ah, hoje o Thiago tá em casa. Daí ele fica com ela também. É, É. porque Toma que a filha é senão, tua. porque senão a gente fica, tô falando aqui, É, não consegue concentrar no assunto, gente. Aí tô não falando dá. aqui. Ai, ai. Vamos lá, Mi? Vamos, antes deixa eu fazer um agradecimento especial para você, Ah, porque assim, de verdade, você tá fazendo uma série de lives que eu tô acompanhando e eu tô muito feliz de ter sido convidada, porque assim, são assuntos muito significativos, pessoas assim com bagagem muito bacana, então eu me senti honrada. Obrigada, meu viu? Deus. É, eu ia começar, Obrigada. né? Eu ia começar dizendo que, enfim, pra quem não me conhece, eu sou a Gilmara, Hum, né? Mãe, doula, consultora em amamentação. E eu decidi nessa quarentena, nesse isolamento, né, obrigatório e necessário, fazer aqui uma série de lives com pessoas que são muito especiais para mim, que eu confio muito e que eu eu fico sei que feliz. são muito competentes, que é o caso da Milena, que não é só minha amiga pessoal há muitos anos, Abafa. mas Abafa é, essa história, mas é uma psicóloga incrível e super Obrigada. estudiosa e Obrigada. tem um site, um blog muito bacana que fala sobre maternidade de um modo geral e ensina pra gente todos os dias que filhos são sim presentes e que a gente pode ter uma vida e fazer tudo que a gente quer com eles. Incluídos. Então, é um blog, Obrigada. Obrigada. é um blog de inclusão, é um blog informativo e que depois a Milena vai deixar aí no final para todo mundo acessar. E eu também vou deixar lá, como eu sempre deixo, porque eu sempre compartilho as coisas dela. E aí eu queria tê-la aqui com a gente, porque eu acho que toda essa bagagem que ela falou que os meus convidados têm, ela também tem, para ajudar a gente nesse momento. É pra Esse chorar? momento, esse momento, ai meu Deus, ai, a Letícia ela é emotiva. Esse momento de quarentena em que a gente, que é mãe, tá meio que surtando com os nossos filhos. E não tem como falar que tá tudo lindo, porque é difícil sim, Sim. é A gente muito tá num pesado. confinamento, né? Um confinamento. Então eu resolvi chamar a Milena, porque ela sempre fala muito de conexão, que é uma palavra que eu também uso bastante, e para saber como que a gente pode usar essa conexão nesse momento tão difícil. Então eu queria, Mi, que antes você falasse um pouquinho de você, que você se apresentasse, que você falasse de você profissionalmente, pessoalmente. Tá. Então, oi para todo mundo que tá aqui. Oi, para quem não me conhece, muito prazer. Eu sou Milena, sou psicóloga. Eu trabalho na área infantil, né, relacionado à educação infantil. Sou educadora de pais. Trabalho numa escola como orientadora, tanto da parte docente quanto dos pais. E desde 2016, 2015, eu venho nessa área da disciplina positiva, que foi quando eu tive contato a primeira vez. Eu amei a disciplina positiva e desde então foi assim uma possibilidade para a gente parar de escolher entre duas colunas de educação, porque antes a gente entendia que a gente tinha a
autoritária ou a permissiva. Então, ou não pode nada, ou pode tudo. Ou eu bato, ou eu sou o paz amor que falo, pode, pode, pode. Então, com o tempo, foram sendo estudadas essas políticas e surgiu uma coluna do meio, que é onde a gente educa com gentileza e firmeza ao mesmo tempo. E essa que eu sigo chama disciplina positiva. Tem várias vertentes que foram saindo daí, tem pessoas que chamam criação com apego, criar filhos com amor, tem várias vertentes que foram saindo daí, mas o fato é que lindo, maravilhoso, achamos uma coluna do meio, porque a gente foi percebendo ao longo dos anos os prejuízos emocionais que a gente traz para o ser humano de maneira geral, quando a gente é muito autoritário ou muito permissivo, porque a criança ela precisa de limites para se sentir segura, ela precisa disso, é uma necessidade para ela. Mas para eu colocar isso para ela, eu não necessito necessariamente de toda aquela punição, né? Aquele pacote de punição que vinha junto. E aí eu comecei a trazer isso para o meu canal cada vez mais, comecei a falar cada vez mais, e as pessoas foram se interessando cada vez mais. O fato é que é muita informação, né? Toda vez que a gente vai falar sobre um assunto que é novo pra gente, é muita informação. Então, muitos pais, quando tentam aplicar tudo junto, falam assim, é muita coisa, Milena, como assim? Eu digo assim, é que nem dieta, quando você vai fazer muito radical. Se você vai fazer uma dieta muito radical, você provavelmente não vai dar conta por muito tempo. Então, o que eu convido as pessoas, mesmo na disciplina positiva? Que tal a gente dar um passo de cada vez? E aí, tá, então por onde eu começo? Eu diria, pela conexão. E por isso, quando você falou, vamos falar sobre conexão, eu achei incrível por causa disso, porque quando a gente dá, assim, vamos começar. Qual é o começo de tudo? A conexão. Então, para ser mais aprofundada nesse assunto, o que seria a conexão? A conexão, no literal, a gente vai falar sobre vínculo, sobre estreitar ligações, sobre você ter uma abertura melhor para poder aplicar todas as outras estratégias e ferramentas que essa disciplina vai oferecer. Quando eu me conecto com meu filho, quando eu estreito esses laços, quando eu consigo me unir mais com ele, eu consigo abrir nele um espaço para me ouvir mais, para estar mais empático comigo, para aceitar mais as minhas necessidades, sabe? Eu consigo fazer com que ele, quando eu falar para ele assim, hoje eu não estou bem, eu preciso de colaboração, eu consigo ter essa colaboração porque eu tenho essa conexão. Agora, quando a gente tem dentro de casa um ciclo familiar que está funcionando na base da correção, do apagar o incêndio, então eu preciso fazer alguma coisa porque o incêndio já aconteceu. Quando eu tenho isso, eu posso falar para eles que eu tô cansada hoje, que hoje eu não tô bem, que hoje eu tô chateada. Não vou parar aquele comportamento, porque dentro daquela ligação familiar, aquela criança fez a leitura que é aquilo que funciona para eu receber dos meus pais o que eu preciso. Então é um ciclo, é uma roda que a gente cria que vai girando. A gente vai escolher enquanto pai se ela vai girar para esse lado ou para esse lado. A conexão eu te convido para você parar a roda do a sua criança precisa de atenção porque ela está fazendo algo, ou que ela vai se machucar, ou que ela vai cair, ou que ela está causando porque ela precisa da sua atenção, mas você já deu essa atenção previamente, que é a conexão, e aí eu vou falar outras formas da gente abordar essa estratégia de conexão, mas você já está dando isso previamente para a criança, ela não tem tanto essa necessidade de te parar nos seus afazeres pelos comportamentos negativos, percebe? Eu acho que conexão, eu particularmente resumo como olhar no olho, né? Eu acho que a gente parou muito de olhar nos olhos dos nossos filhos, das crianças em geral, e substituiu isso por autoritarismo. Então a gente parece que não aceita que aquela criança, ela é um ser humano e ela tem vontades e necessidades assim como qualquer um de nós. Sim. E a partir do momento que a gente para de olhar no olho, de também escutar, ouvir aquela criança, eu acho que a conexão não existe. E Uhum. aí a gente cai no autoritarismo, que é muito sério, né? Você também fala uma frase que a prevenção evita a correção, né?
Que é uma Sim, frase, né? Melhor prevenir do que remediar. Então é sim, melhor prevenir do exatamente. que Eu corrigir. sempre falo isso para os pais. Você vai ter trabalho. Vai ter trabalho. Uma vez que você escolheu ter filho, você vai ter trabalho. Você precisa escolher em que ponto você quer trabalhar. E eu faço sempre uma analogia, e quem acompanha meu canal já deve ter escutado essa analogia, de que é como ser um bombeiro. Ou eu trabalho na prevenção do incêndio, ou eu trabalho apagando o incêndio. Só que quando o incêndio já aconteceu, eu tenho todo o resto da devastação para dar conta. E associando essa analogia com a vida real, seria o emocional dessa criança que eu vou prejudicando quando eu estou apagando o incêndio, sabe? Então, é sempre trabalhar lá, no antes, no prévio. A disciplina positiva, ela, assim, a premissa dela é que você tenha sempre o regar aquilo que você quer que floresça. Então, eu preciso começar a regar aqueles comportamentos que eu vejo no meu filho que eu quero que floresça. E a conexão, ela faz parte disso. Porque quando eu paro e observo o meu filho e eu falo para ele assim: poxa, que bacana! Olha, você fez assim, assim, assim. Eu adorei como você fez isso, isso, isso. Eu paro um momento do meu dia onde, para muitos pais, seria uma situação que, ele tá lá quietinho, brincando sozinho. Meu Deus, eu vou passar bem de fininho aqui para ele nem ver, para eu poder fazer as minhas coisas. Muitos pais aproveitam esse momento porque tem muitos afazeres no dia. Só que quando você faz isso, a criança não se sente vista nesses momentos, esse comportamento para ela passa a ser insignificativo e eu preciso fazer um que para os meus pais faça sentido para eu receber essa atenção. E aí é onde eles começam a parar de se comportar da forma como você acha bonito, legal, bacana, mas você não regou. E aí eles vêm causar, né, no popular, como a gente fala, porque nesse momento, sim, não importa o que você esteja fazendo, quando ele está aprontando, você para tudo e vai lá resolver. E aí a gente está fazendo o inverso do que a gente pede na disciplina positiva. Na disciplina positiva, a coisa é simples. É trabalhosa? É, porque ser pai e mãe é trabalhoso, mas é simples, sabe? Esses dias a gente estava conversando no grupo de amigas, né, Gil? As meninas estavam falando, cada uma falando da sua quarentena, falando da sua rotina, da sua vida. E eu falei, gente, experimenta de vez em quando pedir um colo pro seu filho. Eu deito no colo do Gabriel assim e falo, ai, tô precisando de um colinho, dá um carinho na mamãe. Ele ama. A gente fica lá e ele ama. E eu amo também, porque é gostoso. E isso é a conexão. Isso é um trabalho que a gente está fazendo preventivo. Porque você está dando atenção exclusiva, você está parando e olhando para ele, você está conversando com a criança. Isso é importante. Isso é preventivo. E não precisa de muito. Não precisa de, né? Eu tenho postado isso aqui no Instagram mesmo. A gente acha que para isso tem que fazer aquelas cenas de Pinterest, né? Não é necessário, não Fazer é. aqueles brinquedos, gente, Nossa, aquelas eu me coisas. sinto uma mãe A gente péssima. nesse tempo de quarentena que a gente recebe milhões de tarefas, a gente fala, meu Deus, E como você que eu vou dar começa a conta de tudo seguir, isso? né, esses perfis, dessas Não brincadeiras dá, não maravilhosas e fala, que dá. lixo de mãe sou Não, eu? não. Não precisa disso, não precisa. É um É filme uma que você inclusão, né, senta. Mi? É incluí-los Isso, na um serviço de tarefa. casa, um serviço de Mas casa. Eles eles se adoraram. sentem Ontem importantes. a gente foi tirar o pó dos móveis juntos. Eu dei um paninho para cada um com os tramóveis. E aí eles estavam amando aquilo, eles estavam amando. Então, aí eu falava assim: nossa, como vocês conseguem limpar direitinho, né? Como vocês passam o pano em todos E os eles ficam. detalhes. É isso. Isso é o elogio. Isso é bacana também. Elogio é um dos pontos da conexão. Só que o elogio, a gente não elogia característica. A gente elogia ações. Isso é importante. Tem gente que fala assim, então é um erro eu falar para o meu filho, como você é inteligente, porque eu acho ele inteligente. Ou então, como você é bonita, porque eu acho ela bonita. Não, não é que é um erro, perceba. Só que quando você fala você rotula. Os rótulos, mesmo positivo, a gente engessa. Quando a gente engessa,
algum prejuízo a longo prazo, a gente traz para o emocional daquela criança. Eu vou dar um exemplo com o fator inteligente. Então você fala assim, como você é inteligente. Aquela criança, ela recebe essa carga de eu sou inteligente e ela tem com isso um medo muito grande de te decepcionar enquanto pais ou mães. E quando isso acontece, essa própria criança, o que ela começa a fazer? Ela para de se desafiar. Ela para de tentar ir além, porque se eu for além, eu posso errar. E se eu errar, eu vou decepcionar, porque eles falam que eu sou muito inteligente. Então, não é falar que é. A gente não fala que ninguém é. Todo mundo está. Então, nossa, como isso que você fez foi muito inteligente. Você pensou nesse detalhe. Então, tem como eu falar aquilo para aquela criança sem eu engessar, sem eu deixar aquilo como um rótulo. Porque os rótulos, eles trazem também um grande peso para a criança e para o adulto, para todo mundo, né? Rótulos traz um grande peso. Então, a gente tem que pensar nisso desde já. Outro desafio... eu falo muito, se não me cortar, eu vou. Eu sei. E você acha que essa conexão a gente começa em que momento, Mi? Falando assim de gestação, né? Você acha que dá para começar essa conexão na gestação já com seu filho? A se conectar com ele de uma forma, enfim, positiva? Então, assim, a conexão, eu vejo ao contrário, assim, eu vejo que ela existe e muito nesse momento. Gestação, parto, primeiros meses, primeiros aninhos, eu acho que ela existe e muito até. Porque o que acontece? Quando a gente engravida, já rola aquela coisa, né, de a maternidade com toda aquele floreamento que... Cor-de-rosa. Isso, que muitos tentam quebrar de uns anos para cá, e eu acho um grande favor para a sociedade quebrar tudo isso, mas rola isso. E aí a mulher já vai trabalhando aquilo, aquela intenção com aquele ser que ela está recebendo, que está chegando, aquela ligação vai fortalecendo no dia a dia, e eu acho isso maravilhoso, necessário e incrível, mas eu vejo que já acontece, assim como nos primeiros meses de vida. Por quê? Já por conta da própria necessidade do bebê. Então, o bebê, ele tem uma necessidade tanto fisiológica, né, quanto de sobrevivência, que já te força ali uma conexão muito importante, necessária, mas que ela já existe. E aí, com o passar do tempo, eu vejo muitas mães assim, precisa estimular o motor da criança, precisa estimular. Então, até existe essa conexão, um tempo que esses pais separam para estimular isso, aquilo, outro. Isso, como conexão, é muito bacana, tá existindo. Mas o que acontece? Conforme a criança vai adquirindo uma certa autonomia na vida dela, eu vejo como isso vai aos poucos se distanciando. Por quê? Ele consegue fazer isso sozinho. É uma oportunidade. Aí o pai vai lá resolver outra coisa. Agora faz isso sozinho, é mais tempo. Então eu vou me distanciando e cada vez eu vou deixando eles, e eu paro só quando precisa de mim. E quando precisa de mim, muitas vezes está associado aos comportamentos que os pais estão tentando justamente evitar. E aí é onde eu começo a parar aquele ciclo em que a roda vinha vindo, eu começo a interromper e começo a girar para o outro lado. E quando eu vejo, já está num ponto que eu falo, meu Deus do céu, aonde eu errei? O que eu estou fazendo de errado? E a pessoa não percebe. E aí tá fazendo de errado por quê? Porque está só nos momentos em que precisa da minha atenção extrema, ou vai se machucar, ou vai quebrar alguma coisa, ou vai destruir, ou o vizinho vai ligar aqui reclamando. E aí são os momentos onde a pessoa consegue mais essa atenção, e é onde ela vai continuar replicando os comportamentos. Então, você acha que essa quarentena, esse isolamento que a gente está vivendo agora, é uma ótima oportunidade para a gente repensar em tudo isso com relação aos nossos filhos e talvez, enfim, não deixar chegar nesse extremo, a gente voltar, né, para Eu ando isso. sugerindo isso, inclusive. Eu tenho publicado alguns vídeos lá no
no YouTube justamente sobre isso. Aproveita essa oportunidade, veja isso como uma oportunidade. É um momento, lógico, caótico, ninguém queria estar passando por isso. Eu acredito que está, né, todo envolvido com uma série de problemas e frustrações de cada um, mas independente disso, nós estamos aqui dentro de casa com os nossos filhos com uma ótima oportunidade em mãos, um resgate. E aí eu sempre estou convidando também os pais, começa a aplicar, começa a ver a diferença instantaneamente. Ela é É muito bruta, absurda. não É é? Ela é absurda. muito assim. Quando você, ó, eu vou dar um exemplo. Tiveram alguns dias que eu estava preparando aqui uma aula que eu tô para fazer online. Então eu queria fazer os slides, terminar os slides, estava na maior correria, então eu fiquei meio que internada aqui dentro. Você precisa ver, era muito nítido a necessidade de atenção dos meus filhos. Era muito nítido. Eles estavam toda hora tentando fazer meus vídeos, eles vinham fazendo barulho de fundo, eu pus, tá no vídeo. Eu deixei até como um exemplo para esses pais, vai sair, né? Tá para sair ainda, para entenderem que não é uma mágica, mas é instantânea a mudança. E não é difícil, é simples de modificar. E quando a gente começa a aplicar, o resultado vem na mesma hora, sabe? Como consequência, assim, de horas depois, o seu filho já está com alguns aspectos que você consegue ver diferença, e nisso você consegue puxar um gancho para uma das estratégias que é essa que eu falei para vocês agora há pouco, que é dos elogios. Que quando eu elogio, na verdade, o que eu estou fazendo? Eu estou reforçando aquele comportamento, eu estou regando, eu estou replicando para outros momentos. E aí, com isso, você começa a ver o seu filho querendo repetir mais daquilo que te causou uma atenção, sabe? Despertou uma atenção em você e você fez uma observação. Ele para e fala, caramba, minha mãe tá me vendo. E aí ele quer te devolver mais. É impressionante como funciona. E por que que você acha, Mi, que os adultos têm tanta dificuldade de escutar os próprios filhos, de olhar no olho, de pedir colo, enfim, de enxergar aquela criança como um ser humano? Por que que você acha que existe tanta essa dificuldade? É Então, cultural? eu, É do momento que a gente vive, dessa correria louca? O que que Então, você eu acha? acho que muito está associado à correria, muito está associado a eu preciso fazer isso para entregar por causa, né? Cada um vai ter o seu motivo, as suas necessidades, as suas prioridades, cada um vai ter aquela questão aonde sempre a justificativa também está relacionada aos filhos, porque eu preciso fazer mais para poder proporcionar mais para os meus filhos, então é uma coisa meio que contraditória, porque os nossos filhos, na realidade, eles precisam de muito menos, mas a gente está sempre correndo atrás de mais para poder proporcionar mais. E aí acaba que a coisa vai se perdendo no caminho. Os pais vão parar para avaliar toda essa questão quando estão vivendo já num problema que não sabe, né, como eu saio disso, passei por ataques de birra no meio do shopping, que vergonha, como que eu faço isso, como que eu saio disso, e aí que para avaliar as suas ações, as suas atitudes, como está funcionando, porque gira no piloto automático, mais ou menos, sabe? Muitos, eu percebo assim, a criança não consegue terminar a sentença, o pai já traz a solução. Eu sempre peço assim, escuta, deixa eu terminar. Às vezes a própria criança consegue resolver sozinha, ela só precisa de alguém para mostrar assim, eu tô aqui, eu tô com você, mas ele consegue Da resolver mesma sozinho, forma, sabe? mas é muito louca essa associação, porque nós adultos somos assim, né? A gente precisa de alguém do lado, olha, eu tô aqui com você, tá tudo bem, né? Aham, Então, mas por que segue que a gente aí, não mas age segue assim com aí. eles, Não não é? conseguimos, não conseguimos ver chorando, não conseguimos ver sofrendo. Tem uma Exatamente, série de questões. essa parte do choro é outra, né? Por que segurar choro? Por que não deixar chorar? Deixa a Sim, criança se frustrar. E birra, o que que você acha de birra? Você acredita nesse, né, em birra, nesse termo? O que que você pensa sobre então, isso? quando você fala se acredita, Porque as como. pessoas falam, ai, tudo a criança faz birra, a criança é birrenta, a criança, Ah, tá, né? Às tá. vezes a Não, criança tá frustrada, gente. não. Vocês O acham que que a eu criança tá... penso. Tá, o que eu penso sobre a birra? A birra, para mim, é uma das formas de comunicação da criança.
O que que acontece muitas vezes? A criança, ela começa a vida só chorando e pra gente tudo bem, porque é o choro que vai salvar a vida dela. Então o choro vai comunicar se ela tá com fome, com frio, com sono, com calor, com dor. O choro é a única forma que ela tem para se comunicar e aí a gente fica lá tentando entender o que que aquele choro está comunicando. Passa os anos, a gente acredita que essa criança desenvolveu a comunicação verbal, então ela tem a responsabilidade de trazer para a gente verbalmente o que ela está pensando, sentindo, querendo falar e lidando com as frustrações dela de uma forma adulta, vamos dizer assim. E aí eu te falo, qual é o adulto que às vezes não consegue se comunicar do que está sentindo, pensando, frustrando? Tem muitos adultos que não conseguem. Quantas pessoas estão entendendo a importância da terapia? O quanto as pessoas estão entendendo as necessidades de se ouvir, de se entender, de prestar atenção no que está sentindo e conseguir verbalizar isso para si mesmo, para você entender o nível de complexidade. E aí a gente cobra de uma criança que ela consiga desenvolver essa comunicação e se expressar de uma forma adulta lá nos seus 3, 4 anos de idade, percebe? Então, para mim, a birra, ela é uma forma de comunicação de um ser que está com dificuldade de falar para você. Eu estou com uma puta raiva, eu estou muito frustrado e não estou conseguindo fazer com que você me ajude a lidar com isso. Me ajude a lidar com isso, sabe? É assim que eu enxergo. É um grito desesperado de um pedido de socorro, me ajuda, não estou conseguindo lidar com isso. E aí, o que cabe a nós adultos não é poupá-los de sentir isso, porque muitas vezes também eu percebo que a gente tenta poupar os nossos filhos de sofrimento, poupar os nossos filhos de ficar triste, frustrado, irritado, com raiva, quando na realidade a vida não vai poupá-los. A gente precisa, enquanto pais e mães, ensiná-los, né, a nomear isso, a entender o que eles estão sentindo, a perceber como que o seu organismo se comporta quando você está se sentindo assim e parar para pensar junto com ele o que a gente pode fazer para lidar com isso. Isso eu acho que é o maior legado da vida que a gente tem enquanto pais e mães para deixar para os nossos filhos, sabe? É aprender a entender e lidar com as emoções. Há muito tempo eu acredito que nós fomos criados para escolhermos uma boa profissão e sermos, vamos dizer assim, resolvidos financeiramente falando. Por muito tempo eu acho que pensou-se que ter, possuir, conquistar era o que dava a felicidade para o ser humano. Com vamos dizer assim, o boom que deu emocionalmente falando na nossa geração, de pessoas bem colocadas profissionalmente, empresas com cargos bons, com salários bons, em multinacionais e por aí, e mesmo assim mal, frustrados, estressados, depressivos e uma série de outros transtornos compulsivos, etc. Tem uma série, se a gente for relacionar, foi se percebendo que ter, possuir, conquistar não é tudo. Não é tudo. A gente precisa, antes de tudo, entender o que a gente quer ser, possuir, conquistar para ser feliz, o que faz a gente feliz. E quando a gente entende isso, a gente tem que parar para pensar no que a gente quer para os nossos filhos. É o que eu convido sempre os pais a fazerem. Para e pensa nos seus objetivos para os seus filhos. O que você pensa no futuro para ele? É só que ele seja um profissional X, Y, Z? Não, muito provavelmente não é o que a gente escuta. A gente escuta que a gente quer seres resolvidos, felizes, né? Que sejam felizes. Exatamente. A gente escuta muitas coisas que não estão necessariamente relacionadas ao financeiro. Não é o que vai suprir. Eu acho que uma boa observação é justamente essa desse momento que a gente está vivendo, né? O que basta para eles? Basta para eles que a gente esteja ali, ó, brincando de qualquer coisa. Não tem que ser aquele brinquedo caro, nada. É atenção, né? E atenção, assim,
o tempo todo. Por quê? Porque a gente é muito importante para eles. Não tem, Sim, é o né? A mais nossa importante para atenção é muito eles. importante. Por isso que eu ia te perguntar, na sua opinião, é melhor um tempo de qualidade ou melhor quantidade de tempo? Muito tempo ou um tempo de qualidade? Então, aí eu te diria assim, os dois, né? Muito É, tempo com qualidade. seria Mas não perfeito, dá. Se eu né? tiver que escolher, eu vou para qualidade. Se eu tiver que escolher um, se eu pudesse pegar o combo, qualidade com quantidade, mas aí vamos falar de mães reais, né? Vamos falar de É, realidade de da vida. realidade. Qualidade sem dúvida, sabe? É, Aqueles 20 minutinhos que você tiver no seu dia que você separa para o seu filho e que vocês fazem algo juntos e que tá olhando no olho, como você diz, que eu acho que é importantíssimo. Enquanto isso está acontecendo, pode ser só para ouvir uma história deles até o fim. Tem hora que o Felipe começa a conversar comigo que eu falo assim, vai vir todos os detalhes. E eu sento e vamos ouvir todos os detalhes. E para ele basta, isso faz ele feliz e me faz feliz vê-lo feliz, percebe? Só que muitas vezes a gente não tá percebendo isso, não tá dando esse tempo para que isso aconteça, sabe? E aí acho que precisa das brincadeiras, né? De brinquedos Pinterest, caros. É, dos ou então brinquedos. aqueles Pinterest. Gente, olha, não me Então, mandem essas coisas. então, eu Não tenho me uns mandem. magníficos, mas só me faz me sentir pior, Porque, entendeu? porque Só me faz me nesse sentir tempo de pior. isolamento, eu comecei a abrir isso daí, comecei a falar, gente, mas assim, né? Não, Não dá, então não me e manda. quando eu fiz o meu quadro de rotinas lá, horroroso na geladeira, mas tá funcionando, cara, tá funcionando. Aí eu recebi uns do Pin, como é que fala? Pin, Pinterest, sei isso. lá. Comecei a receber Não, uns, eu porque... falei, Jesus, é muito ridículo, meu, já são de mim, eu sou uma bosta, sabe assim? Mas o importante é que a gente fez junto, a gente executou, eu participei, E ele eles estava adoram. junto. É isso, eu acho que a gente tem que Adoram. pegar a ideia e trazer para nossa realidade, entendeu? Usar dentro do que a gente pode É, ali com a gente. falando de realidade aqui, que eu tô vendo que a Marcele falou, né, que pra ela é muito difícil, porque ela fica 24 horas sozinha, então ela fica muito cansada. Então, aproveitando o gancho da Mi, é a realidade, né? Nessas 24 horas que eu sei, porque nos últimos dias eu tenho ficado 24 horas, porque meu marido tá trabalhando na linha de frente do Corona, eu sei, gente, é muito difícil mesmo. Tem É, hora que dá vontade de a gente sair correndo, né? E eu brinco com as meninas no grupo que dá hora que dá vontade de falar, me leva a corona, porque ficar é sozinho com a puxado. criança é lavar, cozinhar, dar comida, lavar louça, é a rotina que mata, que engole, que a gente fica cansado. E tem hora que a gente fala, não, sabe? Quem sou É, eu? Preciso de um tempo pra mim. Então eu acho que é fazer dentro das nossas necessidades e da nossa e realidade, né? Eu priorizar, acho né, Gil? Vamos e priorizar. O que é priorizar, né? prioridade? Não precisa ficar 5 horas brincando com o filho. Não precisa, não precisa, sabe? Vamos priorizar aquilo que a gente precisa fazer. Então, primeira coisa, o que é de saúde, né? O que é de saúde e segurança? Eu vou priorizar isso na minha rotina. Então, alimentação, higiene, bababá, eu vou priorizar. Ok, depois eu vou pôr um tempo com meus filhos. Depois eu vou pôr o resto. Então eu tenho que Sim, priorizar aquilo para eu não enlouquecer, porque isso é muito é o que eu importante, é o que eu gente. postei ontem. Se a gente for ficar olhando tudo que todo mundo está fazendo, então tem gente que é a chefe de cozinha master, tem outro que é o atleta profissional dentro de É, casa. Se a gente for ficar olhando tudo e querer fazer tudo, a gente não vai conseguir. O que é a mas sua prioridade? O que faz eu acho, você feliz? eu acho que falta a gente olhar pra si também, sabe? Olhar pra gente mesmo, né? Aham, Olhar pra Gilmara, pra Milena, enfim. Olhar e falar assim, exatamente, o que que eu consigo fazer? O que que é possível pra sim, mim? Eu sim, falo isso porque a Milena sabe, porque a gente é amiga há muito tempo, o quanto eu me cobrava em relação à maternidade, ainda me cobro, mas o quanto eu me cobrava, por exemplo, não, minha filha não pode ver desenho. Tela, imagina, não vai ver, não vai ver, não vai ver. E a gente chega num momento que na minha vida está sendo o atual momento, em que é impossível você ficar com uma criança 24 em horas, no meu 24 caso, de horas. 5 anos, Eu já sem penso assim, desligar o graças a Deus desenho. existe a televisão. Então, eu já tô assim, meu, pelo amor de Deus, vicia logo Não nisso. existe, graças a Deus. Eu
Eu tinha feito uma Não, cola gente. aqui. Pra eu não Eu também esquecer fiz de uma falar. cola, ó, pra eu Então, saber pra o eu que não eu esquecer de quero. falar as coisas importantes para as mães que estão ouvindo a gente. Ah, eu queria falar um pouquinho de castigo, Mi. Você fala comigo um pouquinho de qual a sua opinião sobre gritar, colocar de castigo, recompensa, enfim, Tá, sobre isso? falo. Então, isso tudo, né? Eu falo que entra no pacote punições. E que as punições, elas estão mais relacionadas ao modelo de disciplina de autoritarismo. Elas não estão tão relacionadas à disciplina positiva. Na disciplina positiva, a gente não trabalha com punições. Então, não vai entrar castigo, não vai entrar cantinho do pensamento, não vai entrar bater, não vai entrar xingar, não vai entrar gritar. Aí, o que normalmente eu brinco com os pais? Com a criança, a gente fala assim, vamos tirar os comportamentos indesejados. Então, a gente vai tirando. Você imagina, assim, que ela tem lá a caixinha de ferramentas dela. E aí, se a minha abrisse, eu conseguiria mostrar. Ela tem lá a caixinha de ferramenta dela. E aí, a gente começa a falar assim, ó. Ó, não pode chorar. Não pode bater. Não pode brigar. Não pode gritar. Não pode chutar. Não pode arremessar o brinquedo. O que ela pode fazer? Aí ela se vê sem poder fazer nada para expressar aquilo que ela está sentindo, pensando, falando. E aí com os pais eu brinco com a mesma coisa. Eu falo, então quer dizer, eu fui tirando de você. Não bate, não põe de castigo, não põe no cantinho do pensamento, não faça isso, não faça isso, não faça isso. Aí os pais falam, tá bom. E como é que você quer que eu eduque? O que me Sabe? O resta? que você quer que eu faça? Não pode fazer nada? Então, eu até brinquei. Esses dias eu postei um vídeo onde eu estava na porta da escola e tinham duas senhoras conversando e falando, ah, não, na minha época o que funcionava era o bom e velho psicotapa. Foi a primeira vez que eu escutei esse termo. E aí ela falava assim, eu já dava logo um psicotapa e já resolvia o problema. E mal nenhum fez, porque hoje ele tem 3 faculdades, ele tem isso, ele tem aquilo outro. Ou seja, relacionado àquilo que a gente estava falando agora. O ser humano, ele precisava ter. Ele não precisava achar o que fazia feliz. Ele tinha que ter, porque as conquistas trariam felicidade na cabeça dos pais de antigamente. Nada contra, sabe? Eu não julgo, não sou... Eu brinco que eu sou psicóloga, não juíza. Então, eu não tô aqui julgando, eu tô tentando informar que foram feitas pesquisas que, com o passar do tempo, assim, lá nos anos final de 80, começo de 90, começou-se essas pesquisas para entender, ao longo do tempo, essas pessoas que foram punidas na infância, na sua criação, como é que ficaram o emocional dessas pessoas com o passar do tempo. E aí muitas foram relacionadas aos valentões das escolas, né? Os adolescentes valentões, então, que batiam em todo mundo e que os pais viviam sendo chamados na escola por causa de ter dado um problema de comportamento X ou Y, porque bateu no fulano, ou relacionados àquelas crianças que apanhavam e ficavam quietas. Por quê? Porque elas estão acostumadas que quando eu erro, eu tenho que receber um corretivo. E esse corretivo está relacionado à punição. Então, se eu fiz alguma coisa para alguém na minha escola e ela entendeu isso como errado e me bateu, eu fico quieta. Então, estava relacionado a longo prazo com esse tipo de personalidade e no futuro, pessoas com tendência à depressão, com tendência a todos os transtornos que a gente falou aqui já. E aí, o que eu penso, né? A gente não pode fazer essas ações. O que a gente pode fazer, então, quando eu falo da conexão, tenha certeza, você já está no caminho para não precisar dessas ações. Esse é um. Então, quando eu dou atenção para o meu filho, quando eu uso isso como uma ferramenta de criação, eu já estou substituindo a necessidade de punição pela minha atenção. Então, quando eu dou mais a minha atenção, o meu filho vai evitar comportamentos que necessitam do que eu usava a punição no passado, porque ele tem de mim aquilo que ele está buscando. Ele não precisa de outros comportamentos para receber isso. Depois, o encorajamento. Encorajar uma criança é quando eu apoio ela, como a gente estava falando. Às vezes você não precisa fazer nada. Só o fato de você se mostrar que
eu tô contigo. Se precisar de alguma coisa, eu tô aqui. Mas eu tenho certeza que você consegue fazer assim, assim, assim. Aí eu descrevo a cena para ela. Eu sei que você vai conseguir sentar nessa cadeira e fazer essa lição. Eu sei que você vai conseguir sentar e terminar de comer o seu prato. Quando você começa a encorajá-la a fazer, quando você começa a depositar confiança, essa criança também, com essa confiança, ela vai tentando te trazer mais desses comportamentos positivos. É um caminho para evitar a punição. Outro caminho, e aí depois eu preciso reconhecer. Então, eu tenho lá uma criança que ela tá se comportando muito mal por muito tempo. E aí eu começo a aplicar essas estratégias e eu começo a perceber uma leve, pequena, quase nenhuma melhora, mas eu consegui perceber uma tentativa, pois é nessa tentativa que você vai, mas você precisa mostrar para ela que tá vendo. Eu percebi que você se esforçou hoje para fazer assim, assim, assim. Nossa, eu tô tão feliz porque eu vi que você tentou fazer tal coisa do jeito que eu pedi para você. Então, quando você faz isso, você dá reconhecimento, porque a gente, como ser humano, a gente pede por isso Precisa na disso. vida o tempo É. todo. O seu não é só o seu filho. Se você tem um profissional, um colega de Não. trabalho, uma pessoa que, sabe, mora com você, se você reconhecer essa pessoa por alguma ação, por alguma atitude, você vai ver como você está regando positivamente essa relação. E aí isso faz com que muitas vezes essa pessoa queira te trazer mais daquilo, porque ela vê o quanto aquilo te fez feliz e a fez feliz de ser reconhecida. É a mesma coisa com os nossos filhos, sabe? Então, mas é aí que eu volto naquele ponto, né, de a gente olhar uma criança como um ser humano. Como um adulto. Porque, É o como um meu adulto, desafio, é como um como um ser adulto. humano, Como somos você todos falaria com o seres seu humanos, né? marido, com a sua esposa, com o seu amigo? Exatamente isso. Exatamente. Né? Se a Exatamente. gente, como adulto, gosta de elogio, gosta de reconhecimento, gosta de ser útil, a gente, uma A criança criança também, também. né? É, exatamente. Eu É, sempre falo assim, Gil, me lembra uma matéria que você estudou e que você era apaixonada na sua época de escola. Agora sim. tenta pensar, e isso não só você, para quem está assistindo a gente aí, tenta pensar se esse professor, qual que era a postura dele, como ele ensinava, como que você aprendia isso. Muito provavelmente você se identificava com É esse uma professor. conexão, né? É uma Conexão, conexão. identificação, era um ensino que você sentia que tinha respeito, que tinha amor, que tinha carinho. Eu tenho uma época que, assim, para mim foi traumática da vida, foi uma professora que me fez passar vergonha na escola. E isso não me trouxe lembranças boas, sabe? Então eu acredito assim, por que que a gente tem que fazer isso, né? Por que que a gente tem que acreditar que para ensinar a criança precisa de sofrimento, vergonha, frustração, tipo, por que que a gente tem que ensinar para ela que para aprender tem que sofrer? Não De precisa castigo, sofrer. né? De castigo, que na verdade castigo é Castigo. isolamento, é um menosprezo, é um. Aham. Por que Enfim, que a gente né? tem que ensinar isso, sabe? Outra coisa que Sim. eu acho importante também como estratégia para o inverso da punição é a validação. Eu acredito assim que quando uma criança chora, por qualquer motivo que seja, porque ela estava com uma florzinha minúscula na mão e ela derrubou e caiu pelo caminho, e ela está chorando porque ela perdeu a florzinha. Não cabe a nós pais falar para essa criança: ai, não era nada. É Ah, para de bobagem. chorar, isso não é nada. Não é nada pra gente. Para essa criança, aquela florzinha era muito importante, sabe? Então, quando eu falo em validar o sentimento da criança, é você olhar para ela como se assim fosse o seu sofrimento, sabe? O que você gostaria que fizessem por você, se fosse você que estivesse se sentindo triste, chateada, frustrada, magoada, sabe? E aí, o que te confortaria? Era só dar um ouvido, uma atenção?
dá um ouvido, dá uma atenção, fala, poxa, eu sinto muito, eu entendo o quanto aquela florzinha era importante para você, filho, que pena, eu também tô muito triste, é uma pena. Às vezes ele só precisa disso e abafar, não é nada, não é nada, depois você pega outra florzinha. É, Aquilo não é o que vai resolver, sabe? Machuquei. Às vezes você viu que não foi o suficiente, mas eu nunca falo pro meu filho assim, ai, não foi não nada. foi Eu nunca nada. falo. Eu falo assim, Gabriel, vem cá. O que que foi? Ai, tá doendo muito. O que que eu posso fazer para te ajudar? Se eu te Uhum. der um beijinho, ajuda? Então vamos dar beijinho. E aí eu dou beijo. Uma coisa que é legal falar aqui também é que quando você fala para a criança que ela se machucou e você vai, ai, dou beijo para sarar, tal, nunca põe a culpa no objeto que estava no caminho. Sim, Nunca boa. põe a culpa, sabe? Você É, precisa que a criança entenda que ela é responsável pelas ações dela. Então, ela se machucou, você pode ajudá-la a se confortar, você pode ajudá-la a resolver aquilo de alguma forma que ela acha que você está ajudando, mas não põe, ai, mesa boba, mesa feia, sabe? Porque aquilo é como se a responsabilidade pelo sofrimento dela fosse do outro. E quando eu outra. faço isso, eu transfiro o poder de fazer sofrer para o outro. E ninguém tem o poder de fazer a gente sofrer. Ninguém tem esse poder. Cabe a gente falar: você pode me fazer sofrer ou não. É um poder muito grande para dar na mão de outra pessoa ou de algum Muito. objeto, sabe? Então, a gente tem que ensinar isso para os nossos filhos. A gente pode escolher. Isso é uma escolha. Você pode estar triste, você pode estar chateado. Ficar mal por causa do seu sentimento, da sua interpretação, não é do outro. Não é do outro, sabe? E isso a gente ensina desde que a gente pode ensinar alguma coisa para os nossos filhos e para sempre, sabe? Ai, meu Deus, eu tô arrepiado. Ah, Você. eu falaria horas aqui. Eu queria falar horas aqui. Meu Olha, Deus. eu queria falar horas. E tem uma Ô, coisa importante para eu falar. Tem uma coisa que é muito importante. O alicerce desse modelo de disciplina. Amor, respeito, empatia. Esse é o alicerce. A gente tem que embasar nisso. Até quando os nossos filhos erram, até quando eles ainda não ajustaram aquele comportamento e ainda pisam na bola de novo, a gente tem que entender como um caminho de aprendizado. Ai, Milena, nossa, mas você nunca escorrega? Escorrego. É como eu falei pra você. lógico. É igual dieta. É igual dieta. Tem dia que É, você sabe, eu não posso comer isso, mas caramba, eu vou comer e pronto. Então, não se cobre, não se culpe, não se sinta mal por escorregar, por ter hora que escapa um grito, por ter hora que você, sabe assim, não tô afim hoje. Não se sinta mal. Só para, respira, reconsidera e vê o que você pode melhorar na próxima, eu amanhã. acho que é a consciência, né, Mia? A gente trabalhar esse estado de consciência, da gente saber realmente o que é bom e o que não é, né? Uhum. Uma mãe dizer, um pai dizer, ah, não, eu nunca gritei com meu filho. Eu duvido que exista um pai e uma mãe que nunca tenham Porque tem dia que perdido a a gente não tá bem, paciência. né? Tem dia Porque que a gente que não tá nós bem. somos seres humanos também. Assim como eles precisam ser respeitados, nós também precisamos, né? Então tem dia que a gente não tá legal. E acho que tudo bem a gente falar isso pra eles também. Aqui em casa, pelo Sim, menos, filha, hoje eu não tô legal. Hoje a mamãe tá sim. precisando ficar mais quieta. Vamos Aham. ficar quietinha comigo um pouco? É aquilo que você falou, vem aqui no meu colo, vamos ficar juntinha, tá tudo bem pra Sim, você? é. E é isso, porque o que você acabou de falar, empatia, respeito e acolhimento, cabe pra todo mundo, gente. Sim. E eu acho que tá faltando isso, sabe? É, Aham. filho, como a Milena disse, filho dá muito trabalho, né? Eu sempre lembro uma frase que a Milena falava assim pra mim, quando ela teve o Felipe, eu falava assim, ai, que vontade que eu tô de ser mãe. E ela falava, pensa bem, porque vontade dá e passa. Ela falava pra mim. O trabalho não, né? Se É, o trabalho você é, fica. acabou. Então, assim, É, vontade, eu tenho vontade de ter trocentos filhos, mas eu penso bem, porque vontade dá e passa mesmo. Porque é muito trabalhoso se a gente se compromete a exercer essa função, sabe? Que é o nosso trabalho mais importante mesmo. Se a gente aham. se compromete a isso, é muito trabalhoso. A gente abre mão de muitas coisas, a gente ganha muitas outras coisas. Mas nada que um bom psicólogo, uma boa terapeuta não resolva os problemas.
Tem hora que até a gente precisa de ajuda também. Tem hora que eu não sei. Que nem a Olha, Van vou tá falar falando, uma coisa. a Michelle tá falando aqui, me receta, que eu tenho que começar tudo de novo. Não, Michelle, você não tem que começar de novo, amor. 3 Ninguém filhos? tem que começar de novo. Ninguém tem que começar. Todos errando. Ó, eu vou falar pra você o meu nível de evolução da quarentena. Eu já cansei de pedir pros meninos, não é pra jogar frasquinho de Yakult no lixo do banheiro. O cheiro fica ruim, é no lixo da cozinha. Já expliquei, já falei, já fiz toda a disciplina positiva e eu continuei vendo frasquinhos de Yakult no lixo do banheiro. Gente, eu juro, a hora que eu vi, o meu coração bateu aqui, assim, meu sangue subiu, minha vontade era dar um grito. Eu já falei que eu não quero frasquinho de Yakult no lixo do banheiro. Eu falei, eu não tô pronta para corrigir esse comportamento agora. Amanhã eu faço isso. Gente, eu larguei os frasquinhos e eu fui dormir. No dia seguinte é que a gente sentou e conversou sobre os frasquinhos de Yakult no banheiro, sabe? Então, é coisa assim, quando você tá praticando no seu dia a dia, você acaba parando para pensar. Porque no automático, a gente sente raiva. Sentimento a gente sente. Ele vem, entendeu? Mas isso é com... Se a gente for parar pra pensar, que é o tal da consciência, isso é com todo mundo. Às vezes com um amigo, no seu trabalho, dá aquela vontade de explodir. Mas a gente, com a maturidade, né, com tudo isso, a gente respira e fala, não, peraí, deixa eu me acalmar. Com o marido, Isso, né? Com o marido, com o namorado, com o parceiro, com a parceira, enfim. Às vezes a gente olha e despeja, e depois a gente fala, ai, não era tudo isso, eu devia ter maneirado. É a mesma coisa que seu filho, é a mesma coisa que criança. Exatamente Só que a gente não tem um olhar respeitoso para aquela criança, a gente não, quer é o meu impor. desafio diário, é olhar para eles como se eles tivessem a minha idade. É o meu desafio diário, é esse, sabe? E isso, Mi, que você começou, a gente começou falando nisso, e isso não quer dizer que seja um comportamento permissivo. Que a gente deixa essa criança fazer tudo o que ela quer. Lógico que não. Pelo O que contrário. quer dizer é que a gente enxerga esse filho, essa filha, essa criança como uma pessoa, né? E é muito diferente isso. E a partir do momento que você enxerga como uma pessoa, é o que a Milena falou, as coisas mudam mesmo, e mudam. Muda, Então, muda, vale muda. muito Gente, a pena. aplica, por favor. E Por conta favor, pra gente. procura a Milena. Por favor, aplica. Eu adoro ouvir. Nossa, mas mudou. Eu fiz isso e agora aconteceu isso. Eu adoro ouvir essas coisas. Eu sou muito feliz ouvindo essas coisas. Ai, Mi, pra gente terminar, o que que você acha que nesses tempos de... Acho que a gente já falou um pouco sobre isso também, mas enfim, é só pra fechar o ciclo aqui. Nesses tempos de Covid, de quarentena, de isolamento necessário, o que que a gente pode fazer para manter a nossa sanidade e para se reconectar, né, Legal, com nossos tá? filhos? Então, a primeira coisa, assim, eu sempre bato muito na tecla de rotina, né? Eu sempre defendo muito que se a gente tem um planejamento inicial, a nossa vida, ela fica mais leve. Então, ter uma rotina é importante. Em tempos de quarentena, eu te pediria assim, vamos revisar essa rotina? Porque ela não é mais a mesma. Ela mudou temporariamente, a gente não sabe por quanto tempo, mas hoje ela é outra. Então, hoje, eu não tenho as mesmas prioridades que eu tinha no comecinho de março. Hoje elas são outras. Hoje eu tenho que me manter vivo, comendo, e a gente está tendo que dar conta de todas essas funções porque a gente está sem ninguém para ajudar dentro de casa. Então, reveja essa rotina, reveja as suas prioridades, coloque isso no papel, coloque o que é importante para você dentro dessa rotina, coloque um tempo para você. Né? Não é porque a gente é mãe que a gente tem que abandonar aquelas coisas que a gente gosta, que são importantes pra gente, que fazem a gente feliz. Só que você vai perceber que quando você organiza o seu tempo e organiza o seu dia, você consegue separar esses minutinhos pro seu filho e isso vai te poupar muito depois. Te poupa, porque quando você dá atenção, o seu filho tá suprido. Então, ele não precisa mais exigir tanto de você com comportamentos que te fazem parar o tempo todo para ir lá apagar o incêndio, sabe? De atividades com a criança. Eu diria para você, vai para o simples. A gente não precisa dessas ideias lindas e maravilhosas. Quem pode fazer, eu admiro demais. Sério mesmo, eu admiro demais. Acho muito bacana. Quem pode fazer, continue. Mas quem não consegue, leitura de um livro.
É assistir um filme junto, estoura uma Fazer o pipoca, quadro, né, Mi? Fazer esse vai quadro pintar, maravilhoso. faz o O quadro junto de quadro. rotina, faz o quadro junto, vai pintar, sabe? Pega uns desenhos lá, quem gosta de pintar, quem não gosta, joga jogo da memória, joga quebra-cabeça, vai montar Lego, faz o que você gosta junto, vai unindo com a criança. Ah, não dá, Milena, eu tô sem tempo, eu preciso limpar os móveis, passar pano com álcool em cada canto da minha casa. Chama ele, vai fazer junto. Aqui até aspirador eu tô colocando eles para passar, porque é E eles divertido. Eles adoram. gostam, entende? Então faz junto, vamos unir, vamos tentar trazê-los. Porque você vai perceber que quando você faz isso, sobra mais momentos para você ser só você. Sobra mais. Exatamente. O que eu já percebi aqui é exatamente isso, é criar uma rotina diferente, que eu comecei a fazer isso faz 2 dias, né? E explicar também que a mamãe precisa de um tempo para ela. Então agora a gente Sim, vai brincar, depois a gente vai almoçar, depois a gente vai dar uma limpadinha na casa porque precisa. E aí depois faço atividade com ela e a mamãe precisa do tempo, que nem hoje, era esse tempo aqui, né? legal, Eu então. acho muito importante a gente pensar na gente também, o que que a gente pode fazer nessa quarentena. Tem gente que continua trabalhando de casa, tem gente, enfim, que trabalha em um lugar que fechou, não tem o que fazer agora. Que tal então você investir o seu tempo num novo sonho, numa meta, né, em alguma coisa que estava lá guardado e fazer? Sim, Tem tantos é cursos, legal. né? Fazer alguma Legal. coisa que te dê prazer, Te porque dê a gente não sabe prazer. por quanto tempo a Isso. gente vai ficar aqui. Então a Uhum. gente precisa arrumar algo que mantenha a nossa sanidade. Sim. Aham, Hoje eu sim. tava falando, hoje eu tava falando com um amigo meu e falou assim: ainda bem que você tem a Valentina, porque eu não tenho criança aqui e eu não aguento mais ficar em casa. Eu falei, tudo tem um lado, né? Dos dois Se a lados. gente pudesse Né? dividir um pouquinho, Pois meio é, a meio, seria ótimo nessa ficaria saudade, perfeição para todo mundo. nessa fase, que saudade das nossas mães, dos É, nossos mãe, se eu pudesse pais, mandar pra você metadinha do dia. Você tá aí, né? mãe? Ah, Minha mãe tá tá, ó. aí? Tá. Lá. Tô com saudade, né, dos nossos pais, da Podia dividir um sogra. pouquinho. Porque, É, olha, sem rede de apoio, gente, não é fácil. Não é não, fácil mesmo. Por não. isso, É. E vamos tem nos muita mãe respeitar. percebendo que trabalha menos na rua. Tem muita mãe Nossa, percebendo muito isso. mais, gente. Muito Tem muita mais. mãe percebendo isso. Muito mais. E Posso muito mandar uns pai dois, ó. percebendo isso também. Muito pai aí que tá sabendo o que que é por perto na pele, viu? Que tá percebendo, né? Que nem Ficar em ontem. casa. É. É, Então, assim, não é fácil pra ninguém, não. não. Mi, tá acabando o nosso tempo. Eu queria te agradecer, dizer que, Ai, ó, obrigada. Fiquei muito feliz de participar, viu? Obrigada mesmo. você sabe da minha admiração, do meu carinho, do meu amor por você, então eu não preciso nem te falar Também te isso. amo. E, Obrigada. acima de tudo, do meu respeito pela profissional que você é, pela mãe. Obrigada. Obrigada. Então, Obrigada. por isso que Tudo eu é queria recíproco, tanto viu? você. Tudo é Por recíproco. isso, Muito obrigada. Obrigada da atenção de todo mundo. Obrigada pelo carinho aí de todo mundo que beijo, participou. gente. Obrigada por Opa. tudo, viu? E qualquer coisa eu tô aqui, tá bom? Depois a gente deixa o Beijo. contato da Milena na página, Mi. Tá, beijo. Beijo, Obrigada. amor. Tchau.